Eu vou falar a respeito da adaptação de texto para teatro do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu fiz essa adaptação em 1988. Eu estava em cartaz fazendo manipulação de bonecos num espetáculo chamado Onde Está o Nino, protagonizado pelo Cássio Escapim. E a gente conversando, ele falou que queria muito fazer alguma coisa que o desafiasse. Naquele período ele fazia o Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura, que era um programa de muito sucesso, e ele queria fazer alguma coisa que o desafiasse, e eu havia lido há pouco tempo o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí fui lendo alguns pedaços, aqueles que eram bem interessantes, tentando convencer o Cássio a fazer um monólogo musical. E ele acabou se encantando. Claro que num primeiro momento ele achou que era uma loucura, que era uma coisa totalmente impossível. Eu sabia que era algo muito ousado, mas numa leitura que eu tinha feito na praia, até que a Andréa Bassiti tinha levado o livro, então eu reli. Eu nem lembro qual a primeira vez que eu li, porque eu tinha feito alguns anos de letras na USP, e na PUC eu tinha feito história e já tinha estudado ali a carnavalização do Bakhtin, né, sobre Dostoiévski, a problemática da poética de Dostoiévski. E então eu já tinha alguma noção, mas há alguns anos, porque depois eu fiz a Escola de Arte Dramática na USP, e já nem tinha ido até o final de letras, mas então o fato de conhecer já a obra do Brecht, etc., na hora que eu reli, o impacto brechtiano do texto de Machado, mesmo ele sendo anterior a Brecht, foi muito grande para mim. E claro que os estudos do Robert Schwartz já mostravam uma indicação de uma leitura mais sociológica da obra, mas nada disso era muito presente para mim no momento em que eu reli. E aí eu fui, aos poucos, fazendo algumas dessas leituras, até que realmente optei por fazer essa adaptação e seguindo a pista dada pelo próprio Machado de Assis com relação à brevidade. Então, os capítulos eram muito curtos, né? Então, de uma modernidade enorme, tanto na questão da forma quanto no conteúdo. Porque naquele período, era 1988, a gente vivia muito essa questão do homem burguês, como a gente vive até hoje, né? De um Brasil sem projeto, e com uma elite aventureira que desclassificava, digamos assim, o ponto de vista mais popular, o ponto de vista dos de baixo. E Machado, como havia feito este ângulo da visão do rico, né, do homem burguês sem escrúpulos, que era egoísta, amoral, sarcástico, que humilhava, né, as pessoas de um outro estrato social, como vai ser o caso da Eugênia, né? Então, aquela pessoa pobre mais educada. Então, tudo isso, no momento em que eu reli, ficou muito vivo na minha cabeça, e eu optei por fazer um recorte levando a essa brevidade ao máximo possível no teatro, que seria um solo. Mas eu não encarava isso como um monólogo, e sim como um diálogo, porque como na obra o Machado várias vezes se reporta ao leitor, né? ou perguntando alguma coisa, ou sugerindo,
ou insultando, ou divertindo o leitor. Então eu achei que isso seria muito interessante, porque o teatro ele vive justamente dessa relação do ator com o espectador, né? O teatro só acontece neste momento específico do palco, em que você tem pelo menos um ator e um espectador. Então isso me deu uma ideia de fazer um monólogo, um solo cômico, fantástico, musical. Naquele período, 1998, ainda não era moda esses musicais americanos, né? Claro que a gente já tinha tido musicais, a Ópera do Malandro, o Calabar, Gota d'Água, Mambembe, né? Então tudo isso já fazia parte da história do teatro brasileiro, mas eu pelo menos não tinha ouvido falar de um solo musical, né? Provavelmente já existia, porque tudo existe no mundo, mas eu achei que isso caberia muito bem para a obra, e este fio condutor seria levar a verticalização só da narração dele. Como adaptar um romance já é uma ousadia até para o cinema, que teria recursos diferentes dos recursos que a gente tem no teatro, a minha opção foi também fazer um recorte da parte mais filosófica e menos da parte romanesca, né? Claro que o romance aqui não tem o mesmo enfoque que o romance da primeira fase, edulcorado, nacionalista, com outros objetivos, mas mesmo assim só a parte de Virgília teria um período imenso, então seria muito difícil eu optar por manter tanto Virgília quanto Marcela na totalidade, ou a Casinha da Gamboa. Então, por exemplo, a Dona Plácida, eu acabo não num primeiro tratamento, mas num tratamento mais adiante, optando por não colocar a Casinha da Gamboa e tal. Então isso é óbvio que é difícil a gente fazer uma obra deste porte sem ter a consciência de que é um recorte muito específico e que não se compara à plenitude da obra. Uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça é que eu não queria fazer nada escolar. Então, o objetivo não era fazer um caça-vestibulandos, algo para estudantes. Eu tinha, já que a pretensão era fazer uma adaptação, então a pretensão foi até o fim para fazer algo que tivesse uma intenção artística de peso, né? E, obviamente, a influência do estudo que eu havia feito na EAD sobre Brecht era muito presente, muito forte, porque esses capítulos pequenos, e quando eu pensei em como resolver a questão de toda a história de Virgília, ou a parte sobre a Marcela, então a decisão foi usar a música, né? Porque a questão da carnavalização, né? E do estudo de Bakhtin sobre a carnavalização, então isso me indicou um caminho que eu poderia fazer a mistura de 4 artes, né? Então o teatro, a literatura, a dança moderna e a música popular. E como a dança e a música são artes muito próximas da alma brasileira, eu via na possibilidade de colocar as músicas, o espetáculo sendo um solo, ele não ficar tão cerebral e tão pesado, porque o Machado, o Marcos D'Amigo diz isso, né, é uma montanha russa,
Então você convida o espectador para participar dessa montanha-russa e, obviamente, o teatro ele não tem o mesmo tempo da literatura, que você pode reler uma passagem, que você pode voltar, que você pode ler mais lentamente. Você precisa de uma informação imediata. E aí, esta informação imediata, ela exige um esforço crítico e de entendimento, porque eu tenho consciência de que nos primeiros 5 minutos em que a plateia assiste o espetáculo, ela está se acostumando àquelas palavras, se acostumando às inversões, que hoje são inversões, mas que se escrevia assim na época, né? Aquela elegância, palavras que a gente não usa. Então, tudo isso era bastante importante levar em conta, porque o teatro ele necessita ter um impacto imediato ou você se desinteressa pela obra, né? Então, este defunto autor, na minha cabeça, mesmo quando Machado ele faz uma introdução e depois de um certo tempo ele acaba começando cronologicamente, porque ele fala assim, um ator defunto, um defunto autor e etc. Então ele começa verbalizando como o defunto, dedicando ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver e tal. E depois de um certo tempo, depois de um certo impacto, né, do delírio e tudo isso, ele fala, vamos ao dia 20 de outubro, e aí ele começa cronologicamente, digamos assim, a sua história. Então, eu já tinha resolvido isso, de que ao invés dele estar vivo contando essa história, ele estaria morto contando essa história, certo? Então, com um figurino único, às vezes a gente muda coloca um casaco, etc., mas o Brás Cubas do teatro, ele carregaria o morto e faria o vivo, porém com o figurino do morto, ao invés de ele estar vestido de uma forma realista e às vezes falando como morto, usando uma luz ou algum outro recurso para deixar isso. E é claro que assim, o fato de hoje em dia o teatro ter experiências muito modernas fariam com que o público compreendesse perfeitamente. E é claro que a dificuldade para o ator, isso é uma coisa que eu vou falar depois, que seria muito grande para ele diferenciar quando é o defunto que fala e quando é o Brás Cubas vivo que fala. Então isso é um grande desafio, porque, como Robert Schwartz fala, o personagem não é igual a si mesmo por mais de 2 frases, né? Então, essa modernidade de Machado de Assis, tanto no campo formal quanto no campo do conteúdo, foi algo que me interessou, porque Machado é mais moderno do que os modernistas, né? Ele não foi superado por ninguém até hoje, e essa trajetória desse herói burguês, de um Brasil sem projeto, desse rico que humilha, né, tanto os escravos. Então a gente está dentro de um Brasil que persiste nessa mesma ideia do desejo liberal, porém com a prática escravocrata. Então é exatamente este fio, né, através dessa conversa das artes, que me guiou para fazer a adaptação da obra e mostrar, amenizando a parte romanesca, mostrar todas essas características mais brechtianas que levam à reflexão de uma obra tão importante e com o objetivo de levar o espectador do teatro não a substituir a obra pelo teatro, mas a instigar a releitura, porque a cada vez que a gente lê Machado, a gente descobre mais e mais coisas a respeito
desse grande escritor, desse grande gênio da literatura brasileira.